Fala galera, tudo bem? No mesmo local que a introdução, no mesmo dia, vamos começar nosso primeiro bate-papo aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre a nossa história, a história dos humanos, né, diante de Deus. E para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos começar em Gênesis. Se você quiser ver um pouco sobre a criação do mundo, você pode ler Gênesis 1, onde vai aparecer Deus criando o mundo por palavras, que se faça a luz, que se faça a terra, se faça os animais. Lá você vai ver isso. Se você quiser dar uma lida lá, não vou ler para você que vai ficar muito cansativo, mas lê lá Gênesis 1 que vai aparecer Deus falando sobre a criação do mundo. E vamos falar também sobre a criação do homem. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem. E quando Ele criou o homem, Ele deu 3 benefícios. Os 3 benefícios foram: criado na imagem de Deus. Então Deus ele criou o mundo, no momento que Ele foi criar o homem, Ele falou, vamos fazer ele a nossa imagem. Isso você pode ver em Gênesis 1, 26. Então nós temos a imagem e semelhança do nosso Criador. Isso é um benefício. O segundo benefício, Ele dominará sobre toda a criatura. Isso é em Gênesis 1, 26 também. Onde Ele fala que o homem, ele será... vamos usar um pouco sobre a cadeia alimentar. A gente é o topo da cadeia alimentar. Então, tipo assim, a gente domina sobre tudo. Isso é uma coisa, um benefício dado por Deus. E o terceiro é que Deus, Ele soprou diretamente o fôlego de vida a nós. Então, tipo assim, Deus ele criou tudo na palavra. Quando Ele chegou no homem, Ele teve um cuidado diferente. Além dele dar a imagem dele e a semelhança, além dele dar o poder e a dominação por parte do mundo, Ele foi lá de uma maneira íntima e soprou a vida ao homem. Foi de uma maneira de toque, não foi simplesmente por palavras. Isso são 3 benefícios dados ao homem. Deus, Ele amou o homem de uma maneira sobrenatural, a ponto de dar para ele essas coisas. E como Deus amava o homem não tinha como amar ele de volta. Como que Deus fez para fazer que o homem amasse a Deus? Ele foi lá e criou a obediência. Então Ele falou assim, ó, homem, é o seguinte, você está aí no Jardim do Éden, a sua obrigação é cuidar de todas as coisas, de dar nome aos animais, e a única coisa que eu quero que você faça, que é a maneira que você vai me amar, porque eu te amei, eu quero que você me ame de volta, é que você não vai comer do fruto de tal árvore. É aí que vem a famosa maçã que todo mundo fala. Não que seja exatamente a maçã, viu gente? Mas a ideia do pecado não é você comer o fruto. Não é você ir lá e pegar e comer o fruto. Mas é o ato. É o ato de rebeldia. Então, olha como Deus é bondoso. Deus, Ele cria o homem. Deus, Ele dá benefícios ao homem. Deus, Ele dá poder ao homem. Ele mima o homem de todas as maneiras possíveis. E Ele pede que o homem simplesmente o obedeça. Que ele não coma um fruto. Que ele não realize uma atitude. Não, mas o homem, ele vai lá e come. Ele peca. Ele se rebela contra Deus. E quando ele se rebela, acontece um impacto ruim. Vem aquela ideia de toda ação tem uma reação. Então a ação dele comer trouxe a reação de que ele foi deslinkado. Ele não estava mais com Deus, ele não estava mais alinhado com as informações de Deus. Ele estava morto. Então o que Deus faz? Para que ele não coma do fruto da vida lá e fique eternamente vivo, Deus pega o homem, cobre ele, cuida dele, depois de ele errar, depois de ele trair a Deus, ele dá uma facada na costa de Deus. Ele pega o homem, ele cuida do homem e coloca o homem fora daquele jardim. Não por ódio, mas por cuidado. E fala pro homem, vai lá, faz um mundão aí, faz o que você sabe fazer, vive na vida aí que logo vai vir um Messias que vai salvar vocês. Então aí nós temos a história do homem por parte do começo do mundo. E depois de muito e muito tempo, passou aí alguns anos, uns bons anos, passou alguns profetas, pessoas íntimas com Deus, nós temos a vinda do Messias, que foi Jesus Cristo, nascido de uma virgem. E esse Cristo ele vem com o objetivo de novamente nos levar à intimidade com o Pai. Novamente nos levar a um amor com o Pai. Então antes nós tínhamos a lei, eu vou falar mais pra frente um pouquinho sobre isso, se eu não falar vai ser outra pessoa. E hoje nós vivemos pela graça, porque um dia o Cordeiro veio, o Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. É como se, vamos colocar um exemplo aqui bem simples, como se você tivesse uma dívida muito alta que você não pudesse pagar, e aí vinha alguém e falava, ó, é o seguinte, eu vou pagar essa dívida por você. Foi isso que Ele fez por nós. Ele nos amou, independente do nosso problema, independente de quanto a gente errou. E tem até um versículo que eu acho muito lindo, que é Isaías 53, 7,
que fala assim, ó, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Resumindo, o pagamento do nosso erro lá em Gênesis, que o erro de Adão é o nosso erro também, tá? Que você comete pecados todos os dias. Todos os dias você erra contra Deus. A Bíblia ela fala que nós somos como ovelhas indo ao matadouro. Então todos os dias nós temos que nos levantar diante de Deus. Então nós comemos o fruto todos os dias. Foi sobre ele, não foi um sacrifício fácil. Você pode ver lá em Mateus 27 que ele apanha, que ele é humilhado, ele é cuspido, e ele em silêncio. Você pode ver que colocam uma coroa nele, ele tem que andar alguns quilômetros com uma cruz. Lê lá que às vezes a gente fala, ah não, porque Jesus morreu por mim na cruz. Virou um conjunto de palavras que a gente não vê a atitude, o peso que isso tem nas nossas vidas. Então, vai lá e lê um pouquinho, reflete no que ele passou. E aí ele morre, nos conecta com Deus, e aí ele fala para todos os seus profetas, para levar as boas novas. Para que falasse ao mundo que um dia veio alguém que o amou tanto, que o conectou de novo a Deus, e eles podiam viver aquela vida novamente, aquela vida de intimidade com Deus. E eu vou ler aqui para vocês alguns versículos, e um que eu vou apresentar para você é Romanos 8:1, que ele fala, já não existe mais condenação para os que estão em Cristo, porque Cristo ele nos lava com o sangue dele. Cristo ele morreu para que nós possamos ser purificados. Então leia um pouquinho lá, Romanos 8:1 fala sobre isso. E em João 14:2 fala algo maravilhoso também, fala assim, ó, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Isso é maravilhoso, ele te chama para pregar a palavra dele, para levar o amor às pessoas, para reconectar pessoas. E o que nós vemos na Bíblia é algo muito grande. Ele vê curando cego, a gente vê ele fazendo milagres absurdos. E ele fala, isso é pouco porque há de vir. Não acha que Deus ele não tem agido, é que nós mudamos nossa intimidade desde o tempo de Cristo. Nós temos que voltar àquela intimidade que nós tínhamos, que tinha lá com o apóstolo, que eles tinham certeza que Cristo voltaria amanhã. E para acabar o vídeo, para não ficar muito longo, eu vou ler para vocês João 16, 7, 9. É um versículo que toca a minha alma profundamente, que fala, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Esse versículo ele toca a minha alma de uma maneira muito grande. Cara, se você está passando uma dificuldade, se você está tentando até se purificar, ou você ainda nem sabe o que é se purificar, a gente vai falar bastante vídeos sobre isso, acompanha o canal. Mas se você está buscando uma intimidade com Deus, chama um conselheiro. Esse versículo ele me toca porque eu vejo Cristo falando o seguinte, ó, é melhor que eu seja sacrificado, eu morra, porque eles não acreditam nas minhas palavras. É melhor que eu vá. Daí eu vou mandar para vocês o conselheiro. E ele vai convencer todos do pecado. Então, cara, pega intimidade com esse conselheiro, cara. Busca Deus, mano. Mais pra frente eu vou falar sobre o triângulo do cristianismo. Triângulo, vamos colocar de lado, né? Porque em cima fica, entre aspas, o menos importante. Mas é a base, que é a oração, a leitura bíblica e o jejum. Só que vai ser para outro vídeo. Então eu contei um pouquinho sobre a nossa história, a nossa perspectiva diante de Deus. Que a gente pecou um dia, Deus nos salvou e hoje nós podemos ter acesso ao Messias, acesso ao Consolador. Fica na paz aí, tamo junto. Som, teste, testando o som. Não, o áudio tá legal. Ô, mas e a sua perna, mano? Isso aqui é a marca de guerra, velho. Louco, É marca. mano. Mentira, isso bem de bom.